para gravar. E a gente vai entrar num novo assunto. Um assunto bem legal, bem interessante e muito importante, que é a combinatória. Então a gente vai aprender a contar as coisas, né? É praticamente contagem. Então, a combinatória, ela é parte do estudo método que permite resolver problemas relacionados com utilizada sobre probabilidade. Então, quando a gente for estudar a probabilidade, a gente vai retomar os conceitos de análise combinatória, tá bom? Ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Então, suponha que eu tenha um conjunto de elementos e eu quero contar os elementos desse conjunto. Eu posso agrupar elementos e contar, tá bom? Então, existem algumas técnicas que a gente vai aprender, que são chamadas técnicas de contagem. Eu vou evitar um pouco colocar fórmulas, né? Até porque tudo vai partir do princípio fundamental de contagem. Então, no livro de vocês existem algumas fórmulas, que são fórmulas de permutação, de arranjo, de combinação, permutação circular, permutação com elementos repetidos. Porém, eu vou evitar muito o uso dessas fórmulas, porque eu quero que vocês não utilizem essas fórmulas. Eu quero que vocês tenham a própria técnica de contagem. Que vocês se utilizem apenas do princípio fundamental de contagem. Porque sempre o aluno vai ficar naquela, né? Eu quero. Aqui é um problema de contagem, então qual fórmula eu vou recorrer? Será que é uma fórmula de arranjo? Será que é uma fórmula de combinação? Então não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês resolvam o problema, vocês se coloquem no problema, utilizando apenas o que vocês aprenderam de princípio fundamental de contagem e as técnicas que eu vou mostrar para vocês. Então, é um assunto bem interessante e bem bacana. Vocês vão gostar muito desse assunto. Então, antes da gente entrar em algumas questões motivadoras, eu vou falar aqui com vocês a respeito do princípio fundamental de contagem ou princípio multiplicativo. Ele é utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de N etapas. Pode ser 2 etapas, 3, 4. Para isso, as etapas elas devem ser sucessivas e independentes. Ou seja, uma etapa ela não depende da outra. Tá bom? Então, se um acontecimento ele é resultado da ocorrência de 2 eventos sucessivos e independentes, A e B, primeiro eu vou falar sobre o princípio fundamental de contagem, tá bom? Que é o princípio multiplicativo, e depois eu vou dar alguns exemplos. Então, o princípio fundamental de contagem, ou o princípio multiplicativo, ele é o resultado da ocorrência de 2 eventos sucessivos e independentes. Vamos pensar aqui em 2 eventos sucessivos e independentes. Por exemplo, as meninas aqui da sala. Quando elas vão se arrumar, elas têm umas peças de roupas que elas têm que escolher, elas têm que tomar a decisão. Imagine que elas têm 2 eventos. O primeiro evento é escolher uma peça de blusa. E o segundo exemplo é escolher, por exemplo, uma peça de bermuda, de short jeans para escolher. Então ela tem 2 eventos. O primeiro é escolher uma blusa e o segundo é escolher um short. Então, de quantas maneiras diferentes vocês, meninas, podem se vestir? Então, imagine que vocês tenham 5 peças de blusa para escolher e 5 peças de short para escolher. Então, você vai ter 5 e 5. O princípio fundamental de contagem ele fala o seguinte, que o número de maneiras de ocorrer o primeiro evento é igual a 5. E o número de maneiras de ocorrer o segundo evento, que é a escolha do short, também é igual a 5. Então, o número de maneiras de ocorrer o evento A e B, que é você escolher a camisa e o short, é justamente o produto das possibilidades, ou seja, 5 vezes 5, que é 25. Então, isso, gente, é que é o princípio fundamental de contagem, tá bom? Então, vamos pegar aqui um exemplo do cotidiano.
Deixa eu ver um exemplo aqui. Vocês lembram daquelas placas antigas de carro? Elas tinham um formato assim, ó. Vamos fazer um exemplo. Exemplo 1. Quantos modos, de quantos modos se pode formar uma placa de automóvel utilizando 3 letras e 4 dígitos? Vocês lembram que as placas de automóvel, elas eram formadas antigamente? Tipo aqui, eu vou colocar um exemplo aqui. JNP 2704. Vocês lembram que a placa ela tinha esse formato antigamente? JNP, um exemplo aqui, certo? JNP 2704. Ou seja, ela era formada por 3 letras e 4 dígitos. Aí se eu perguntar para vocês, gente, nesse formato aqui, quantas são as possibilidades de placa? Quantas placas a gente pode formar utilizando 3 letras e 4 algarismos? Então, a gente pode resolver essa questão utilizando o princípio fundamental de contagem, porque aqui a gente vai tomar decisões, né? Então, eu vou representar essas 3 letras do alfabeto por 3 tracinhos da cor preta, tá bom? E os 4 dígitos eu vou representar por tracinhos da cor vermelha. A gente vai considerar o alfabeto formado por 26 letras, tá bom? As 23 usuais, mais as letras K, Y e W. Tá bom? Então vamos lá. Quantas placas a gente pode formar? Utilizando 26 letras do alfabeto e os dígitos que a gente conhece, que são os dígitos que variam de 0 a 9. São 10 dígitos, né? Então vamos lá. Na primeira posição aqui, eu posso escolher quantas letras do nosso alfabeto. Podem digitar aí ou podem falar. Na primeira posição aqui, eu posso escolher quantas letras? 26. Perfeito. A Rebeca já falou que era 26. Então, aqui eu tenho 26 possibilidades. Na segunda, eu posso escolher quantas? 26 também. Tenho 26 letras. E na terceira? 26. Perfeito. Agora vamos para os dígitos. Agora aqui são os números, certo? Na primeira casa, eu posso escolher quantos dígitos? De 0 a 9 tem 10 dígitos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 dígitos para a primeira casa. Para a segunda, também 10, 10 e 10. Ou seja, utilizando o princípio fundamental de contagem, até porque cada escolha aqui ela é independente, né? Então, eu tenho aqui 26 modos de escolher a primeira letra, 26 modos de escolher a segunda, 26 modos de escolher a terceira. 10 modos de escolher o primeiro dígito, 10 modos de escolher o segundo, 10 de escolher o terceiro e 10 de escolher o quarto. Então, utilizando o princípio fundamental de contagem, né? Então, se um acontecimento ele é resultado da ocorrência de K eventos sucessivos, nesse caso aqui a gente tem 3, 6, 7 eventos, cada evento desse aqui ele independe da ocorrência do outro, né? Então, significa que a quantidade de maneiras de ocorrer esse evento são, respectivamente, o produto desses eventos, né? De cada um desses eventos. No caso, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. De maneira simplificada, eu posso escrever isso aqui como 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Então, isso aqui é o total de placas que eu posso montar
utilizando 26 letras do nosso alfabeto e os 10 dígitos, tá? Placas dessa forma, tá bom? Então, esse aqui é um primeiro exemplo, e a gente utilizou o princípio fundamental de contagem, tá bom? Vamos para um segundo exemplo. Exemplo 2. Tudo depende da técnica, Rainha. Tudo depende da técnica. Exemplo 2. Imagine agora que eu tenho uma bandeira para pintar. Eu vou pintar uma bandeira. Isso aqui numa situação. Uma bandeira é formada por 7 listras. Uma bandeira é formada por 7 listras. Que devem ser coloridas utilizando apenas 3 cores. Listras adjacentes, ou seja, listras que estão juntas, elas não podem ter a mesma cor. Listras adjacentes não podem ter a mesma cor. De quantas maneiras eu posso pintar essa bandeira? Colorir, né? Bandeira. Então, vocês vão me ajudar aqui. Então, imagine que eu tenho uma bandeira formada por 7 listras, tá bom? Uma, duas, três, 4, 5. Isso aqui ficou feio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechei minha bandeira. E aí eu quero pintar essa bandeira de modo que listras que são adjacentes, ou seja, que fazem fronteira, eu não posso pintar de uma mesma cor. E eu tenho apenas 3 cores disponíveis. Então, de quantas maneiras, de quantos modos eu posso pintar essa bandeira? Então, gente, a gente vai... A Mari está com problema com a internet. Tem problema não que tá gravando a aula, depois ela assiste. Então, gente, a gente vai utilizar o princípio fundamental de contagem para descobrir a quantidade total de bandeiras que eu posso pintar com 3 cores distintas, certo? De modo que regiões que fazem fronteira, elas não tenham a mesma cor. Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira região. De quantas maneiras eu posso pintar essa primeira região? Essa primeira região, eu posso escolher quantas cores para pintar essa primeira região? 3 cores, né? Eu tenho 3 cores disponíveis, então eu posso pintar qualquer uma das 3. E a segunda região? Essa aqui, eu posso pintar de quantas maneiras distintas? Isso, 2. Por que 2? Porque eu não posso repetir a cor de cima, tá bom? E essa terceira região? 2 também. Por quê? Porque eu só não posso repetir a cor de cima. Se eu pintei, por exemplo, aqui de azul, vamos supor que as cores sejam azul, verde e vermelho, tá bom? Se eu pintei aqui de vermelho, aliás, aqui de azul, eu só não posso pintar isso aqui de azul, eu posso pintar de verde ou vermelho. Suponha que eu pintei de vermelho, aqui na próxima vão me restar 2 cores novamente. Por quê? Porque eu só não posso pintar a de cima, aliás, essa aqui com vermelho, não é verdade? Então vão sobrar 2 cores para cá e para cá. Sobram quantas cores? 2 também. Aqui 2, aqui 2 e aqui 2 também. Ou seja, utilizando o princípio multiplicativo, a quantidade total de maneiras que eu posso colorir essa bandeira é 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, 2 a sexta, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 vezes 3 dá 192.
Então, eu tenho 192 maneiras diferentes de colorir essa bandeira. Tá bom? Então, observe que a gente utilizou novamente o princípio fundamental de contagem para resolver uma outra questão. Vamos para uma próxima questão. 3. Quantos são os números naturais de 3 dígitos distintos? Então, quantos números naturais de 3 dígitos distintos existem? Então, vamos lá. Vamos representar esses dígitos por tracinhos. Aqui seria a casa da centena, aqui a casa da dezena e aqui a casa da unidade. Tá bom? Então, bora lá. De quantos modos diferentes eu posso escrever 3 números distintos? Primeiro a gente tem que analisar se aqui haverá alguma restrição. Então, será que existe alguma restrição aqui para esse problema? Qual a restrição desse problema aqui? Vocês saberiam dizer qual a restrição desse problema? Beleza, não pode repetir número. Essa é a primeira restrição. Mas tem uma que é mais restrita. Tem uma que é mais restrita ainda. Quem seria essa restrição? Não, é óbvio, tem que ser natural. Estou falando que tem que ser número natural. Mas tem uma outra restrição, tem uma outra coisa mais restrita. Tem uma restrição principal. Porque eu posso. Quais são os dígitos que eu posso utilizar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero que vocês olhem para a casa da centena. Olhem para a casa da centena ali. Eu posso colocar qualquer número ali na casa da centena? O que é que vocês acham? Dos 10 disponíveis, eu posso colocar qualquer número? Beleza. Olha lá, Rebeca já achou a restrição, não pode ser 0. Por que é que não pode ser 0 aqui? Porque se aqui for 0, ele passa a ser de 2 dígitos, não é verdade? Então eu já achei uma restrição. E a gente sempre começa a contar onde há restrição. Onde é que há restrição? Na casa da centena. Eu não posso colocar o 0. Porque se a casa da centena começar em 0, ele não vai ser de 3 dígitos, e sim de 2. Tá bom? Então eu vou começar pela minha restrição. Então aqui não pode ser 0. Então eu já sei que a centena não pode ser 0. Então vão me restar quantas possibilidades aqui para a casa da centena? Quantos dígitos eu posso colocar aqui? Eu posso escolher 9. Para a casa da centena eu só não posso escolher o 0. Então me sobram 9 dígitos, tá bom? Perfeito. Agora vamos para a casa da dezena. Quantos números eu posso colocar aqui? Não, eu não posso repetir número. Eu não posso colocar 10 porque os dígitos têm que ser distintos. E aí? Na dezena eu coloco quantos? 9. Por que 9? Porque o zero volta. Eu já posso colocar o zero na casa da dezena. Eu só não posso utilizar agora o número que eu coloquei na casa da centena. Então, como eu tenho 10 dígitos e eu já utilizei 1 na casa da centena, então vão me sobrar 9 dígitos para dezena. E para unidade eu posso utilizar quantos? 8. Perfeito. Porque como eu tenho 10 dígitos, eu já usei 1 na centena e 1 na dezena. Então, como eu tenho 10, eu só posso agora utilizar 8. Ou seja, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 81 vezes 8 dá 728. Não, 28. Não, é isso?
9 vezes 9 vezes 8. 648. Vou pagar aqui, 648. Então, existem 648 números de 3 dígitos distintos. Tá bom? Fácil, né? Agora, deixa eu fazer outra pergunta agora. Eu já estou vendo que vocês já estão fera, né? Então, vamos para uma próxima pergunta. Agora eu quero que além desses números serem distintos, agora eu quero que eles sejam pares. Quantos são os números pares? De 3 dígitos distintos. E agora? Onde é que está a minha restrição agora? Então eu tenho aqui centena, dezena, unidade. Qual é a casa que tem a maior restrição? Qual vai ser a casa que tem a maior restrição aqui agora? Será centena? Será unidade? Quem tem a maior restrição? Não, não é a centena. A maior restrição agora está na unidade. Por quê? Porque esse número tem que ser par. Não é isso? Então, como ele tem que ser par, a restrição está na unidade. Quem são os números que eu posso colocar aqui na unidade? Quais são os números que eu posso colocar ali na unidade? Isso, são os pares. Então, eu posso colocar o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Ou seja, eu tenho quantas possibilidades para a última casa? 5. 5 possibilidades para a última casa. Perfeito. Agora vamos para o número mais restrito aqui. Depois da unidade, quem tem maior restrição agora? A centena, não é isso? Quantos números eu posso colocar aqui na centena agora? Repare que eu posso colocar qualquer um desses dígitos. Eu só não posso colocar o que eu coloquei na última casa. Tenho 10 dígitos, não tenho? Então, eu já usei um na unidade. Então, me sobram quantos para colocar aqui? Quantos números me sobram para colocar na centena? Não sei. E aí, a gente chegou aqui no impasse. Por que eu não sei? Porque, gente, ó, a casa da centena existe uma restrição. Quem é a restrição? Não pode ser 0, não é verdade? Não existe essa restrição? Pronto. Agora, me responda uma coisa. Se, por exemplo, na casa da unidade, eu colocar o 0, se eu colocar o 0 ali na casa da unidade, vão me sobrar quantas possibilidades para a centena? Me respondam. Se eu colocar o 0 na unidade, me sobram quantas possibilidades na centena? 9. Ok. E se o número não for 0? Eu posso utilizar quantos números na centena? 9? A centena não pode ser 0. 8, né? Então a gente chegou no impasse aqui, gente. Por quê? Porque se o número que eu coloco na centena, na unidade, for 0, me restam 9 possibilidades. Não é isso? Não, Michael. Não é só os números. Ele tem que ser um número par. Para ser número par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, isso aqui pode ser qualquer número. Por exemplo, 972. Isso aqui é par. Não é isso? Não é par? Então, gente, a gente chegou no impasse aqui. Porque a gente tem duas possibilidades. Porque se eu usar o 0,
Se o número da unidade for 0, então aqui vai me sobrar 9 possibilidades. Mas se o número que eu usar na unidade não for 0, vai me sobrar 8. E agora? A gente chegou no impasse. Então, gente, toda vez que a gente chega no impasse, que nem acontece aqui, existem duas maneiras da gente resolver esse impasse. A primeira maneira é a gente dividir em casos. A gente vai dividir isso aqui em 2 casos. E quais são os 2 casos que a gente vai dividir? O primeiro caso é que o número da unidade é 0. E o segundo caso é que o número da unidade não é 0. Tá bom? Então, vamos para o primeiro caso. Vamos dividir aqui em 2 casos. Primeiro caso. A unidade é 0. Então, se a unidade é 0, só existe uma possibilidade, né? E essa possibilidade é que aqui seja 0. Então, aqui eu tenho uma possibilidade. Agora vamos para a casa da centena. Quantos números eu posso colocar aqui na centena? Quantos números eu posso colocar na centena? 9. E na dezena? Na dezena eu posso colocar quantos? Isso, 8. Então, utilizando o princípio fundamental de contagem, ou o princípio multiplicativo, eu tenho 9 vezes 8 vezes 1, que dá 72. Ou seja, 72 números terminam em 0. Tá bom? Então, se termina em 0, é par. Então, repare que eu dividi em 2 casos, sendo que o primeiro caso, a unidade é 0, e o segundo caso, a unidade não é 0. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, como a unidade não é 0, me restam quantas possibilidades aqui para a unidade? Eu tenho quantas possibilidades aqui para a unidade? Então, quantos números eu posso utilizar na unidade? Então, como ele tem que ser par e ele não é 0, só pode ser 2, 4, 6, 8. Esse número tem que ser par. Não é isso? Então, eu tenho aqui 4 possibilidades. Agora vamos para outra restrição. Quem seria a segunda casa mais restrita? Lá na centena. Eu tenho quantas possibilidades para a centena? 8. Por que 8? Porque eu já utilizei um número que está na unidade e eu não posso colocar o 0. Tá bom? Então, eu não posso colocar o 0. Então, me sobram quantos dígitos? 8. Me sobram 8 dígitos. Tá bom? E na casa da dezena? Na casa da dezena, eu posso colocar quantos? 8, né? Porque o zero entra ali. Então, eu utilizei um na unidade, um na centena, e me sobram 8 dígitos para colocar na dezena. Então, aqui eu vou ter 8 vezes 8 vezes 4. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4 dá 264, né? 64, 4, 24. 4. 8 vezes 8, 64. 16. 64 vezes 4, 16, 256. Ou seja, eu tenho 256 números pares, né? Que não terminam em 0. Então, qual vai ser o total de números pares? Basta somar os dois, né? Os números que terminam em 0. Então, eu tenho 72 números que terminam em 0, que é par, mais 256 números que terminam em 2, 4 ou 6. Então, eu vou ter no total de 2 e 6, 8, 5 e 7, 12, vai 1, 328 números pares.
distintos. Tá bom? Então, essa é uma maneira da gente calcular a quantidade de números pares distintos. Será que existe uma outra maneira da gente calcular, da gente fazer o cálculo? Então, vamos pensar na seguinte situação. Quantos números distintos de 3 algarismos existem? A gente já fez esse cálculo, tá bom? Esse cálculo foi feito aonde? Lá no item 3. Então, eu tenho aqui, ó, 648 números com 3 algarismos distintos. Sendo que a metade deles é par. Ô, Caio, abre aí o chat lá para você ver ali o negócio. O que foi? Na casa da dezena, você está falando que poderia ter 9 aqui? É isso? Você está falando que aqui pode ser 9? É isso que vocês estão querendo dizer? Bora lá. Eu coloquei um número na unidade e coloquei um número na centena. Então, eu já utilizei 2 números. Como é que pode aqui dar 9, se eu já utilizei 2? Eu não posso, né? Tem que ser 8. Porque como são 10 dígitos, eu já coloquei um número na unidade e coloquei um número na centena. Então, eu já usei 2. Então, só restam 8. Porque não pode repetir número, né? Então, é isso. Tá bom? Então, 328, né? 7, 5, 328. Pronto. Será que existe uma outra maneira da gente fazer isso aqui? Uma maneira mais geniosa da gente resolver esse problema? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos considerar novamente os 3 dígitos, certo? Eu quero encontrar a quantidade de números pares distintos. Então vamos lá. Para ser par, tem que terminar em 0, em 2, em 4, em 6, 8. Eu vou desconsiderar a restrição da primeira casa, que é não poder ser 0, tá bom? Então eu vou desconsiderar essa restrição. Aí eu pergunto a vocês, quantas possibilidades eu tenho para a última casa, para a casa da unidade? Eu tenho quantas possibilidades para terminar em um número par? Quantas possibilidades eu tenho aqui? 5, perfeito. Eu estou eliminando a restrição daqui ser 0. Então, eu vou considerar que aqui pode ser 0. Depois a gente vai fazer uma jogada geniosa para a gente retirar esses números. Quantos números eu posso utilizar aqui na casa da centena? Na centena eu posso utilizar quantos? 9. Porque eu estou eliminando a restrição do 0. E quantos na dezena? 8. Aplicando o PFC, eu tenho 9 vezes 8 vezes 5. Isso aqui vai me dar quantos números? 8 vezes 5, 40, vezes 9, 360. Ou seja, eu tenho 360 algarismos, tá bom? Só que aqui tem um problema.
O problema são os números que começam com 0. Então, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que eliminar, eu tenho que subtrair todos os números que eu comecei em 0. Então, observe que eu estou considerando aqui que o 0 pode entrar nessa primeira casa. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou retirar dessa contagem aqui, desses 360, eu estou contando números que começam em 0. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar todos os números que começam com 0. Então, números que começam com 0, eu tenho uma possibilidade apenas, que é começar em 0. Eu tenho quantas possibilidades para escolher a unidade aqui? Quantas possibilidades eu tenho para escolher a unidade? 4. Por que 4? Como o 0 já está sendo utilizado lá na primeira casa, né? Então aqui só me restam o 2, 4, 6 e 8. Então eu tenho 4 possibilidades aqui. E na segunda casa? Quantas possibilidades na segunda? Casa da dezena, gente, quantas possibilidades? 8, né? 8 possibilidades. Então isso aqui vai dar 1 vezes 4 vezes 8, que é igual a 32. Ou seja, qual o significado desse 32? Dessa contagem que eu fiz, eu tenho 32 números que começam com 0. E esses 32 números que começam com 0, eles não são números com 3 dígitos, e sim com 2. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Desses 360, eu vou retirar esses 32 números que começam em 0. Tá bom? 2 para 10, 8, vai 1. 4 para 6, 2. 328. Então, repare que a gente chegou numa mesma solução, né? Então, aqui é uma outra maneira da gente resolver esse problema. A gente pode eliminar a restrição e depois subtrair. Né? A gente retirar esses números que a gente contou 2 vezes. Tá bom? Para finalizar a aula, agora vamos fazer o seguinte. Vamos resolver isso aqui. De quantas maneiras, isso aqui vai ficar para vocês tentarem resolver. Na próxima aula eu corrijo. De quantas maneiras podemos colorir a bandeira abaixo com 4 cores disponíveis, de modo que regiões adjacentes não podem ter a mesma cor. A bandeira é essa aqui. Ó. Então, vocês têm 4 cores disponíveis para colorir as regiões A, B, C, D. Quero saber quantas são as possibilidades de colorir essa bandeira, de modo que suponha que eu tenho 4 cores: preto, vermelho, azul e verde. De quantas maneiras eu posso colorir essa bandeira aqui, de modo que regiões vizinhas elas não tenham a mesma cor? Então, se por exemplo, aqui for verde, nem a região B nem a região D pode ser verde. Tá bom? Mas o C pode ser. Não tem problema não do CC. É só regiões adjacentes. Então, B e D não pode ter a mesma cor que a região A. Então, vai ficar essa questão aqui para vocês resolverem. Vocês tentam resolver e na próxima aula a gente corrige, tá bom? Eu vou dar um print nessa questão aqui. E aí eu mando lá no... Mas, tipo, é para ser 4... É obrigatório ser 4 cores diferentes ou pode ser 3?
Não, a questão diz que é 4 cores. Você vai colorir com 4. Tá bom? Então você tem 4 cores disponíveis. Eu quero que vocês descubram quantas pinturas de quantos modos você pode pintar essa bandeira, de modo que regiões que são vizinhas, elas não podem ter a mesma cor. Então eu quero que vocês me digam a quantidade de possibilidades. Tá bom? Eu coloquei lá no grupo de vocês. E aí, na quinta-feira, vocês me dão a resposta. Gostaram desse assunto?